Olá, meu nome é Wanderson e vamos começar uma nova aula do curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar um aplicativo web usando Python e Django Framework. E o objetivo desta nova aula é você aprender a usar os níveis de acesso nativos do Django. Então, bora lá? Vamos codar? Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui nossa aula número 31, 31ª aula, tá? Sobre os níveis de acesso. É uma aula curta, tá? Mas tem umas novidades aí. A gente vai criar vamos implementar aqui um decorator, tá? Tentar explicar um pouquinho sobre essa questão do decorator. E vamos aplicar o decorator ali para a gente limitar acesso a algumas funções de admin, tá? A ideia é que a gente agora ter nosso sistema de enquete. Vou, vou abrir aqui o sistema. A gente vai ter aqui eu subir o sistema aqui, e aí a gente vai para eu mostrar para vocês qual que é a ideia. A ideia é o seguinte: a gente tinha criado as funções administrativas ali para permitir somente usuários logados, né? Mas, obviamente, para poder criar enquete, editar, excluir enquete, a gente não quer que seja qualquer usuário, né? O usuário tem que ter aqui um nível de acesso. Então, a ideia aqui que eu comecei essa aula, que é uma das aulas, vou fazer o nível de acesso. Hoje a gente vai fazer o nível nativo do Django, né? Usando lá o papel lá de staff. E depois a gente vai aprimorar isso, tá? Então, abrindo aqui, só para vocês terem uma ideia. Atualmente, se eu acessar o sistema, eu posso, estando logado, né? Eu posso criar uma conta, qualquer usuário pode criar a conta e começar a sair criando enquetes e tudo mais. E aí a gente quer modificar esse comportamento, né? Então, olha lá, ó. Vou acessar aqui um usuário. Ó, então, aqui no Enquetes, ó, se eu quiser cadastrar uma nova, ele vai pedir para eu logar. Se eu tiver logado com qualquer usuário aqui que esteja, né, meu usuário padrão aqui que eu uso é de 23, ele vai permitir eu criar uma pergunta nova, tá? Uma pergunta nova para uma enquete. Então, a ideia aqui, a gente agora não permitir esse usuário, que esse usuário aqui é um usuário comum. Como que eu sei que é um usuário comum, tá? Ou pelo menos deveria ser. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um super usuário. Eu acho que a gente não fez essa aula, tá? Eu deveria até fazer uma aula a respeito disso, mas eu vou criar aqui uma- um super usuário ó, no terminal para a gente poder fazer esse teste, tá? Então vou vir aqui, ó. É muito simples, ó. Python Manager Create Super User. Tá? Aí ele vai te pedir aqui, ó. Eu vou criar um admin, criar aqui admin arroba example com uma senha também admin123, para mim não esquecer. E aqui ele pergunta, como a senha é muito parecida com o usuário, ele pergunta se você quer confirmar, tá? Eu sempre confirmo aqui, só para me lembrar, admin123, eu sempre uso essa forma. Vou subir o servidor de novo, vou logar aqui na área administrativa, é só para eu demonstrar para vocês aqui, tá? Vou abrir aqui na área administrativa, vou abrir até numa nova aba aqui, só para vocês entenderem aqui o processo. Que agora eu tenho dois usuários aqui no sistema, ó. Aqui a área de admin. Eu não lembro se a gente fez, eu acho que a gente fez uma aula de admin, foi a aula número 9, né? A gente fez uma aula de admin, mas eu não expliquei essa parte de administrativo, porque aqui, ó, se eu tentar logar aqui com a minha conta normal, ó, eu não tenho acesso à área administrativa. Para mim ter acesso à área administrativa, eu tenho que ser um super usuário ou tenho que ter o papel de staff, né? O papel de membro de equipe, né? Que ele traduz aqui como membro de equipe, alguém que tem acesso, direitos de acessar aqui, ó. Eu não acesso, com admin, que é um super usuário que eu acabei de criar agora, eu consigo. Dois, três. Aí eu consigo acessar, tá vendo? Aí quando eu listo aqui meus usuários, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui três papéis, né? Tem um admin, que é membro de equipe,
tenho aqui um antigo que eu tinha criado de teste e tem esse o Anderson aqui que não é membro de equipe, tá vendo? Então, agora o que acontece? Para mim poder, a ideia é que quando eu for criar a enquete, eu tenho que ser no mínimo um membro de equipe, tá? Porque aqui, ó, ele pode ser um super usuário ou um membro de equipe, tá? Seriam os papéis ali, né? Os papéis nativos do Django. Então, vou encerrar a sessão aqui e vamos lá para o código, tá? Vamos lá para o código. Vou voltar aqui, vou ali para o código para a gente fazer. Então, o primeiro passo aqui, ó, implementar um decorator. Esse decorator, como é que vai ser? Qual que é a ideia desse decorator aqui? Como é uma estrutura que a gente vai usar, que a ideia que a gente utilize reutilize ela, eu vou criar ela. Poderia ter um módulo só para isso, né? Um web app só para isso, para ter tipo funções ali comuns, né? Como é uma função comum que eu posso usar em vários módulos, né? Em accounts, em pools, né? Em vários web apps aqui, né? Eu poderia usar. Eu vou criar ela aqui dentro da base do meu web app aqui, que é a pasta do projeto. Eu vou criar aqui dentro um novo arquivo chamado decorators. Decorators. O que, que é esse decorators, né? Aqui no, isso é um conceito do Python, tá? O que, que é esse decorators? Decorator a ideia é que você. A gente já usou isso aqui na Views, né? E a gente vai usar, a gente já usou. Em outras aulas eu cheguei a explicar. É, e a ideia do decorator é mudar o comportamento de uma função. Tá? Ele muda o comportamento. Igual, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui do Question Sports, que é uma das aulas recentes que a gente fez aí. A gente coloca esse decorator, login required, e aí ele vai exigir que para essa função ser executada, ele vai checar que tem uma sessão. Isso é um padrão de projeto, se eu não me engano, eu não lembro o nome do padrão de projeto, mas isso é muito legal porque você consegue mudar o comportamento de uma função, né? Você muda completamente o comportamento dela aqui, que ela passa a exigir o login, nesse caso aqui, sem você ter que reimplementar ela, sem ter que fazer nada, né? Então é muito robusto, assim, muito interessante esse padrão de projeto, você implementar coisas. Então, a gente já tem aqui alguns decorators, tá? Já vem pronto. E a ideia aqui é a gente vai implementar um decorator específico para a gente poder decorar também, né? Decorar ou mudar o comportamento de classes, tá? Então, as classes em si, os decorators geralmente eles vão funcionar em funções, métodos, né? E aqui a gente tem uma forma de se implementar ali para ele funcionar também em classe. Então, a ideia de a gente criar esse decorator aqui é para isso. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou importar from Django.utils.decorators. Vou importar aqui o method decorator, porque eu vou usar ele aqui, e vou criar uma classe nova. Tá? Essa classe aqui eu vou chamar ela de classe view decorator, por falta de um nome melhor, tá? Decorator. E aí eu vou passar aqui o function decorator. A ideia dessa função assim a alto nível, ela vai transformar um decorator de função, ele vai conseguir aplicar o decorator de função. E aqui o nosso famoso aqui, o Copilot aqui, querendo me ajudar, né? Então aqui a ideia de eu criar aqui transformar uma função, né, decorate de função, igual tem esse aqui, ó, login required, aplicar ele também a classes, tá? Então a ideia é que ele tenha o comportamento da classe também. Então como é que a gente funciona? Como é que funciona aqui, né? Eu crio tô criando a classe e aqui eu vou implementar o decorator. Tá? Vou implementar aqui o método decorator. Aí eu vou receber aqui o meu view object, tá? Que é a própria view ali que eu vou estar decorando ali, né? Com esse classe view decorator. Ele vai receber a view e aí ele vai trabalhar aqui no dispatch, tá? No método dispatch da view. O método dispatch da view, eu acho que a gente usou esse método aqui alguma aula anterior, e eu expliquei aqui, ó, por exemplo, o método dispatch aqui no caso do create view aqui, a gente usou porque esse método dispatch no Django, né, esse método que tem todas as views aqui, né, as views que é baseada em classe,
né, quando ela herda aqui, ela tem esse bad dispatch, que ela é tipo um inicializador, como se fosse um construtor. Quando você carrega, faz o bootstrap daquela classe, né, ele executa isso aqui. Então a ideia de você usar aqui o dispatch, ó, é você atribuir aqui, ó, o método decorator, passando aqui, ó, ao dispatch da minha view. O que, que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui o método decorator, passando para ele a minha function decorator, tá? Aqui eu acho que porque está escrito errado aqui, ó. Com decorator. Ele não tá achando aqui, não sei porquê. Tudo bem aqui. Isso aqui é um dos problemas que acontece muito com quando a gente está iniciando aí, meus alunos iniciantes sempre tem esse problema que começa a dar esse problema de erro de sintaxe aqui, que aqui no caso é o Pylance que não está achando, né? Ele não está encontrando aqui o path, o caminho aqui, né? Ele não está encontrando, aí ele reclama. Isso aqui não quer dizer que não vai funcionar, tá, pessoal? É só uma questão da configuração aqui do VS Code, que ele não está encontrando ali por algum motivo o caminho ali, né? Ele não está identificando isso como nada ali, ele dá esse aviso ali, né? Fica um pouco ali assustador, né? Para quem não sabe o que está acontecendo. E aqui a gente faz o return decorator e pronto. Aí a ideia de ter criado isso aqui, ver se está faltando alguma coisa certa, decorator certo, decorators, não, aqui tá tudo certo, tá assim. Mas tudo bem, aqui se der outro erro aqui a gente vê. Tá, então ele retorna aqui e aqui ele vai retornar a função aqui decorator, tá? Vai retornar aqui o método decorator. Então a ideia dessa classe view decorator ela serve justamente para a gente poder aplicar decorators de função em classe, tá? Aí se eu tenho um decorator já pronto, o decorator, assim, a gente não vai saber fazer um decorator, aqui eu não estou ensinando a fazer nenhum decorator, mas aí o decorator em si, ele tem toda uma outra estrutura, né, para ele poder mudar o comportamento ali, ele faz algum teste e tal, e aí ele faz um retorno, aí de acordo com esse retorno, ele vai mudar o comportamento da função, ou nesse caso agora da view. Tá, então aqui, feito isso aqui, a gente já implementou, tá? Já está implementado aqui o nosso decorator, né? Nosso decorator de classe aqui, né? O class view decorator. E vamos agora partir para o passo 2, que é aplicar esse decorator, tá? Eu vou aplicar esse decorator aqui só em um das views aqui, por questão de economia aqui de tempo, tá? Ou economia de tempo nosso aqui. Porque a ideia agora era aplicar em todas que tem alguma, igual o question update, né, todos os updates, todas as funções administrativas ali, a ideia era você ser o staff, tá? Então, para mim poder usar aqui na view, já estou ali no segundo passo, tá? Aplicar o decorator. A gente vai usar o decorator de função, um decorator já pronto, que é o decorator, aqui ó, a gente tem esse login required, só que tem um outro aqui, ó, eu vou importar ele aqui. Deixa eu ver onde eu vou importar ele. Vou importar ele aqui, ó. Eu vou importar aqui, ó, from django.contrib.admin.decorators. Eu vou importar aqui, tem já um decorator pronto aqui para o staff member required, tá? Então, é um decorator que exige que o usuário esteja logado e a sessão dele e o papel desse usuário seja de staff, né? O papel dele ele seja staff. Então a ideia ali é essa, tá? Desse decorator que é nativo do Django, tá? Já é nativo do Django. Eu posso usar ele direto aqui numa função, posso decorar uma função direta aqui, por exemplo, ao invés do login required, eu posso colocar o staff member required. Eu posso empilhar esses decorators também, eu posso colocar vários decorators aqui na mesma função. Só que aqui, nesse caso específico, como o staff implica eu ter uma sessão logada, obviamente ali que eu não precisaria do login required, né? O staff member required implica que eu tenho que ter já o login, né? Eu tenho que ter uma sessão de usuário, uma sessão ativa. Tá? Então, só umas explicações aí para vocês, tá? Uma explicação um pouquinho mais detalhada aí, né? Como a gente está saindo do zero, eu acho isso importante.
Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou decorar aqui o método de criar question, tá? Esse aqui, ó, question create view. Mas a ideia é que se aplicasse em tudo. Então, é, antes de eu aplicar, obviamente, eu tenho que fazer a importação, que eu já ia esquecendo, né? A gente vai importar lá o decorator que a gente acabou de criar, o decorator de classe. Eu vou importar aqui embaixo aqui. Então, from web app, que é o nosso a nossa pasta ali do nosso projeto, né, que representa o projeto Django ali, a raiz do projeto. Ah lá, ele já o Copilot aqui já está até me indicando lá, ó, vou importar decorators, from web app decorators, que é aquele arquivo lá, estou importando o class view decorator. E aí eu vou usar esse class view decorator para mim decorar aqui mudar o comportamento do meu do meu question create view. E aí, o que ele tem que receber? Tá vendo? Ele recebe lá o function decorator, tá? Então, esse function decorator ali, eu vou passar aqui para o meu decorator. Nesse caso aqui, é o staff member required. Então, agora, a partir desse momento, supondo que deu tudo certo aqui, né? Mas acho que não deu não, ó, já deu uma zebra aqui, deu uns errinhos aqui, deixa eu ver aqui. Não pode importar, staff member, acho que escrevi errado, member required. Vou ver aqui que pode estar de errado. Deixa eu ver aqui se o VEnv está ativado. Acho que tá, né? O VEnv está ativado. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que eu importei do lugar errado. Ó. Quer ver? Aqui é Django, Contrib, Admin. E aqui tem Views. Pronto, olha aí, ó. Eu estava importando errado. Aqui returna outside a function. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui é assim mesmo. Ah, tá. Aqui é o seguinte. Aqui eu declarei errado. Aqui não é class. Aqui é uma função mesmo. É uma função que vai aplicar na minha view ali, né? Na minha view, um decorator de função, tá? É isso aqui que estava errado desde o início aqui. Por isso que ele estava reclamando. Tá? Então aqui é uma função, uma definition, def, tá? Não é class. Eu coloquei errado. Mas beleza. Feito isso aqui, então, ó. Então aqui eu decoro o que eu quiser aqui, né? A minha classe. E ele vai mudar a minha classe, o comportamento dessa classe minha, vai executar o dispatch dela ali, né? Nesse caso aqui, né? Igual eu expliquei lá, o dispatch dessa view, vai receber o método decorator, vai executar ali e vai executar o que que ele vai executar? Ele vai executar esse decorator aqui. Esse decorator aqui, o que que ele faz em alto nível, para você entender? Ele muda o comportamento ali, exigindo uma sessão e que o usuário da sessão tem o papel de staff, tá? É isso que ele faz ali. Tem como você abrir esse arquivo? Se você tiver curiosidade, eu recomendo para quem está aprendendo, né? Se você tiver curiosidade, você pode ir nesse caminho aqui, ó, no repositório do Django ali, você vai nessas pastinhas aqui, acessa e consegue ver o que, que ela faz, tá? Ver o que, que essa função faz. Eu não vou abrir aqui para não, não perder muito tempo aqui. Eu falei que ia ser rápido o vídeo está ficando longo. Beleza, aplicado aqui, vamos fazer o teste, ó. Então, como vocês viram antes aqui, eu poderia cadastrar normalmente, né? Agora, eu não, aqui, eu tô logado como admin, como eu tô logado como admin, tá vendo, ó? Eu posso criar a pergunta. Aqui eu vou sair do admin, vou tentar cadastrar a pergunta, ele vai me pedir aqui, tá vendo? Aqui nesse caso aqui, veja que ele já mudou o comportamento, como é staff required, ele já automaticamente exige aqui, ó, já cai na área administrativa, tá? Porque ele já é um usuário que ele tem que logar na área administrativa. Se eu acessar por aqui, vamos ver, ó, meu usuário comumzinho ali, que ele não é staff. Vou acessar aqui, ó, e aqui vou clicar aqui para adicionar uma nova pergunta. Ah lá, ó. Ele redireciona ali, faz um teste e vê ali, ó, eu não sou staff. Então ele não permite, eu tenho que logar com alguém. Eu tô com a sessão logada, mas eu não sou staff. Então o que, que eu vou fazer aqui para você ver mudando? Eu vou acessar aqui a área de admin novamente, com o admin. Vou acessar aqui e vou editar o usuário ali, o meu usuário comum, que é esse usuário aqui, ó.
né, que ele não é staff. Vou mudar ele para ele se tornar staff, membro de equipe. Vou salvar. Vou encerrar a sessão aqui, né, do admin. Vou voltar aqui. Vou logar. Vou acessar normal aqui, ó, com a minha conta. Agora eu sendo staff. Vou acessar. E aqui agora eu vou tentar criar a pergunta. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, agora ele já abre direto, tá vendo? Então ele já fez o check ali automaticamente com o decorator ali e já permite eu fazer o login. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem chegou até aqui, tá? Não se esqueça de inscrever aí no canal para dar um apoio aí, deixe suas dúvidas aí, compartilha com algum amigo para você estudar junto, em conjunto, tá? E espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Então, bora lá? Bora para a próxima aula? Vamos codar?